Aí com os nossos estudos acerca das doutrinas fundamentais da igreja. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a doutrina da Trindade. Antes disso, vamos orar, pedir a direção do Senhor. Pai, nós queremos te render graças e te agradecer, Pai, por esse momento que temos aqui, toda semana, de nos reunirmos e aprendermos, Pai, ainda mais sobre a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos capacite a compreender tudo aquilo que será ensinado, Pai, ministrado em nossos corações. Abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui e também aqueles que nos acompanham pela internet, Pai. Abençoa também os nossos irmãos que por algum motivo não puderam se fazer presente. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a gente vai falar, né, como eu disse, acerca da doutrina da Trindade, né? É um assunto um tanto polêmico, né? Gera muita dúvida, muitos questionamentos. Como já foi falado em outras aulas, o conteúdo que a gente passa aqui em 1 hora, o tempo é insuficiente para tratar de uma maneira bem aprofundada. Então, dentro do nosso tempo, aquilo que a gente consegue, a gente quer trazer para os irmãos. Os irmãos devem lembrar que na aula passada, o professor da aula anterior comentou a respeito, né, da nossa incompreensão da plenitude de Deus, né? A nossa limitação humana, somos seres finitos, né? E por conta disso, não temos condições de compreender a plenitude de Deus. E ele, inclusive, usou um exemplo, não sei se os irmãos vão lembrar, né? Da xícara do oceano ou da garrafa, né? A garrafinha, a água, que é humanamente impossível mesmo compreender, né? Tudo a respeito do Senhor. E já com base nisso, né, o nosso tema de hoje é um dos mistérios de Deus e, portanto, é impossível para nós compreender de uma maneira total sobre a questão da Trindade. E para a gente começar a falar sobre ela, eu gostaria de deixar isso que eu comentei, né, a respeito da... Isso. Quero deixar 2 textos bíblicos para a gente poder... Antes de entrar no assunto, né, levar em consideração justamente o que diz esses 2 versículos. O primeiro é Deuteronômio 29:29, está aqui projetado, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. E ainda, Romanos 11:33-35. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, que a gente, né, comece essa aula com essa compreensão, né? Aquilo que nos foi revelado é possível de entendermos, mas aquilo que não está revelado pertence ao Senhor, né? E assim a gente segue. E adentrando ao tema, né, doutrina da Trindade, né, eu trago o conceito teológico, né? É a coexistência, né, de um único Deus em 3 pessoas distintas, consubstanciais e coeternas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Consubstanciais, né, a mesma essência, a mesma divindade. A doutrina da Trindade é crucial para o cristianismo. Ele diz respeito de a quem Deus é, como ele age, como ele é, como ele age, como devemos nos aproximar dele. Então é fundamental que a gente tenha uma compreensão o máximo possível acerca do assunto, né? Pode passar, por favor. Então, aqui, né, como eu falei, a palavra Trindade, ela não está na Bíblia, né? Se os irmãos procurarem, não vão encontrar essa palavra. Ela não está lá dessa forma. Então, esse é o primeiro ponto. E eu quero comentar com os irmãos a respeito de que trindade ou triunidade é diferente de triteísmo. Se vocês forem estudar um pouquinho, pode ser que em algum momento vocês se deparem com essa palavra triteísmo. Nós não devemos confundi-la com triunidade ou trindade, né? Como a gente viu ali no conceito teológico, é um único Deus, 3 pessoas em um único Deus, né? Ou único Deus com 3 pessoas distintas. Então, o triteísmo era uma ideia onde eles afirmavam a questão da existência de 3 deuses. Então, por isso que para nós, trindade e triunidade, ela não se confunde, ela não é sinônimo de triteísmo.
estudando também vi a respeito de algumas tentativas humanas de ilustrar a Trindade para uma compreensão mais adequada, mas nenhuma delas chega perto, né? Como eu falei, é impossível compreendermos a totalidade e a plenitude do Senhor. A que mais se aproxima, poderia ser compreendida, é a ilustração matemática. Acho que está aqui na sequência, né, da Trindade, né? 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1, né? Então a gente nunca vai chegar à conclusão de que há vários deuses, de que tem mais Deus na Trindade, tem mais pessoas, mas Deus é único, né? Então essa seria a ilustração, mas posso comentar com os irmãos que tem também pessoas que tentam explicar a Trindade falando da questão do ovo, né? Que o ovo, ele tem a casca, ele tem a gema e ele tem a clara. Ou os 3 estados físicos da água, né? Eles também mencionam essa ideia de ilustração, né? Mas, para falar a verdade, nem mesmo essa da matemática é suficiente. É o que mais, assim, parecido faz a gente compreender um pouquinho melhor que, sendo 3 pessoas, ainda assim é um único Deus. E um desdobramento prático, o pastor Kleber me mandou uns vídeos também como apoio, e eu ouvi uma frase da pessoa. Ela mencionou isso, né, que um desdobramento prático da Trindade no nosso dia a dia é justamente a nossa oração, né? Nós oramos ao Pai, oramos em nome do Filho e pelo Espírito, né? Então não devemos ter dúvida da existência dessas 3 pessoas divinas, né? A doutrina da Trindade, podemos seguir? Aqui. Ela teve no início do século II depois de Cristo, e ela se desenvolveu entre os séculos 2 a 4 depois de Cristo. E aí a gente vai falar um pouquinho, antes de adentrar, né, a importância da teologia e das doutrinas, né? Elas são fundamentais para que não sejamos vulneráveis a qualquer vento, né, de doutrina e saibamos responder aos outros a razão da nossa fé. O que a gente já vem trabalhando nas outras aulas, né? Estamos aqui para aprender, para aprofundar conhecimentos e justamente podermos defender a nossa fé com argumentos bíblicos válidos, né, eficientes. E a gente vai falar um pouquinho acerca de como era antes da Reforma, né? Antes da Reforma Protestante, existiam algumas interpretações que tentavam justificar e explicar a Trindade. A primeira delas é a conhecida como interpretação subordinacionista ou visão econômica da Trindade, né? Para essa visão aqui, os precursores foram o Tertuliano e Orígenes, e na visão deles, a Trindade havia uma subordinação entre essas pessoas. O Filho era subordinado ao Pai, na essência, inclusive, e o Espírito era subordinado ao Filho. Essa era a visão dessa interpretação, né? Por isso do nome de subordinacionista, né? Ou econômica. A segunda interpretação é o que chamo de interpretação do monarquianismo ou sabelianismo, né? Porque vem de Sabélio. Essa interpretação entendia a existência de um único monarca, entendiam apenas Deus, né? E também era uma tentativa de contra-argumentar aquela ideia do triteísmo. Então eles estavam, né, se posicionando, estavam tentando fazer essa defesa do monoteísmo, que é a existência de um único Deus, contrária à questão do triteísmo. Então, o monarquianismo vinha especificamente para dizer que existe um único monarca e que era Deus. E ela se subdivide em 2 classes. E a gente vai ver aqui, né, a primeira dela, né, o primeiro tipo, o subitem, né, subtítulo é monarquianismo dinâmico, que era o criador Teódoto, né? Ele negava essa visão, né, essa interpretação. Ela nega qualquer noção de trindade eternamente pessoal. Os alog, isso, né, falei certinho, ou alogianos, eles rejeitavam a cristologia do Logos, né, do verbo de Jesus, né, repudiando o Evangelho de João, porque eles suspeitavam que havia concepções helenísticas nele. Viam Jesus como um mero homem, porém revestido do Espírito Santo, e que o Espírito, sim, era a influência divina. Então, para esse monarquianismo dinâmico, Jesus Cristo não tinha a divindade, né? O Espírito poderia agir através dele, e ele, sim, o Espírito, seria a influência divina. O segundo tipo do monarquianismo
É o modalista ou modismo. Tá? A palavra deriva da palavra modo mesmo, o nome, né, dessa interpretação. Eles limitavam, né, o termo Deus exclusivamente à pessoa do Pai, como está ali. E mesmo assim sustentava, né, a natureza divina do Filho, ou a deidade. Né? Considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo apenas modos sucessivos tomados pela divindade para a sua manifestação. Ou, em outras palavras, né, eles acreditavam que eram revelações contínuas de Deus. Então, eles achavam assim, é modo, né? O Deus Filho é um modo do Deus Pai. Deus Espírito Santo não era um Deus Espírito Santo, era um modo que o ser divino se revelava e agia. Então, para eles, tinha essa concepção do modismo. Né? E uma terceira interpretação é o arianismo. E vem da palavra, né, deriva de Ário. No 4º século, negavam que Jesus Cristo e o Espírito Santo tivessem natureza igual ao Pai. Segundo eles, o Filho era a primeira criatura do Pai e o Espírito a primeira criatura do Filho. Então, eles também não conseguiam vislumbrar, né, a equivalência, né, das 3 pessoas. Eles também acreditavam nessa diferença. E seguindo ainda, antes da reforma, tivemos os concílios. É importante mencionar aos irmãos a respeito dos concílios. Né? O primeiro deles é o concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C., e que foi nesse concílio que é estabelecida a divindade de Jesus. Já na sequência, daí teve o concílio de Constantinopla, em 381, onde foi estabelecida a divindade do Espírito Santo. Também foi entendido que o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. O terceiro concílio é o de Calcedônia, em 451 d.C. Foram tomadas decisões. Esse concílio, na verdade, veio para reafirmar, né, para ratificar as decisões tomadas nos concílios anteriores. Então, a importância dela é que ela veio para ratificar, para assinar embaixo as decisões que já tinham sido tomadas. Só um adendo ali que no concílio de Constantinopla, o anterior, né, a questão que foi tratada e foi compreendido, né, que Jesus, como tu falaste, ele foi gerado pelo Pai. Então, o Filho foi gerado pelo Pai, mas tem um ponto importante ali também que é interessante frisar, que é gerado, não criado. Ele foi gerado, mas não foi criado pelo Pai. Isso foi estabelecido nesse concílio. Então, que Jesus ele não é criado por Deus, ele é gerado por Deus. Até porque a forma do nascimento é diferente e tudo, né? E também porque senão ele não seria eterno. Exatamente. Se ele tivesse sido criado a partir de um certo momento, ele seria diferente. Sim, ele não estaria desde o início, né? É um dos atributos divinos. Né? Sim, bem colocado. O próximo, por favor. Antes disso, só comentar, não está aqui nos slides, né? E que no Ocidente, Agostinho foi quem elaborou melhor, digamos assim, a doutrina da Trindade. E ele eliminou, né, qualquer forma de subordinação entre as pessoas. É importante a gente mencionar isso, né, que ele sim bateu nessa tecla que não havia subordinação e também não negou a divindade de nenhuma delas. Depois da reforma, não houve um maior desenvolvimento da doutrina. Né? O que hoje ainda se discute, né, até então, é a subordinação do Filho e do Espírito e o significado de Trindade. Se é modalista, né, aquela ideia dos modos sucessivos de manifestação, né, ou ontológica, se são realmente 3 pessoas existindo desde a eternidade. Então, nesse ponto, ficou, né, nesse sentido aqui. Até que alguém tenha alguma dúvida? Ou querem fazer uma colocação, comentário? É um bom momento para tirar dúvidas, né? Porque é bastante coisa complexa, né? E aí? Não tenham receio de perguntar, o pastor Yulan está aqui para responder. Se não tem dúvida, eu vou seguir, porque é um assunto extenso, né? E quero tentar ainda cumprir aí o nosso horário de 1 hora. Verdade, mas fiquem à vontade para perguntar. Na verdade, digamos assim, que humanamente entender isso, você tem que realmente puxar mesmo pela fé, porque
humanamente você não tem como crer, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Compreender completamente. Você não- Crer eu acredito que sim, né? A gente Aham. tem fé, mas o problema é você entender. É isso. Você entender, A gente né? nunca vai entender, né? Plenamente. Então, né? a gente crê porque está na palavra, né? Crê porque está na palavra, e se a gente crê na palavra, a gente crê na Trindade, né? Mas assim, por exemplo, você tentar fazer essa comparação, digamos assim, de o Filho ser o mesmo, de o Pai está no lugar do Filho, o Filho está no lugar do Pai, o Espírito Santo, todos ser né, os três ser um, e está em todo lugar, então, humanamente a gente não É consegue. bastante difícil. Né? Jesus veio depois só como homem, como o Espírito é junto. Eu até diria que como... Eles, mais ou menos, aí entra numa questão, a irmã falou, mas explica, irmã, para não cair no... Não, eu estou dizendo assim, o que o senhor disse está certo, assim, ó, a Trindade, ela é una, né? Ela é junta, né? Se quiser separar Jesus, é como homem. Aí sim, foi depois, mas ele já existia. Mais Mas ou ele foi menos. por frente, ele já existia. Sim, ele sim. já era Deus. Né? Ele encarnou. Ele encarnou. Mas ele sempre foi, Ele sempre existiu. foi ele mesmo. Ele sempre Ele existiu. mesmo. Isso. que o fato de Jesus ser homem não deixou, né? Não deixou De ser Deus. Né? Mas, como a gente estava falando antes, né, e isso é verdade, às vezes a gente não consegue compreender, né, de forma assim plena e tal, do que eu entendi, né, da aula até agora, talvez fixar o que a gente pode, assim, o que não é Trindade. Ou seja, Trindade não é três deuses, né, que é o que a Jack nos ensinou. O que não é, isso a gente pode Isso, que às Fica vezes mais fica mais fácil, fácil na né? nossa cabeça de dizer, não, Fica o que mais não é fácil, Trindade? né? Eu sei que não é três deuses, né? Não é um Deus só, né, que tem ali três pessoas, mas não é três A deuses, gente né? pode Acho que chegar numa no conceito de Trindade, esse mas é sempre o o finito maior... lá atrás, né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante apontar, é que tu citaste ali a questão do alogui, né? Que você tratou do conceito do logos, né? E talvez nem todo mundo lembre ou saiba disso. Mas João, o Evangelho de João, ele trabalha muito a questão da divindade de Jesus. E ele começa falando que no princípio era o verbo. Essa palavra verbo é a palavra logos no grego, porque os filósofos da época eles tinham um conceito de uma divindade pré-existente, um ser divino pré-existente, criador das coisas e tudo mais, o qual como eles não tinham um nome para essa divindade, eles chamavam essa divindade de Logos. Então eles chamavam essa divindade de Logos, esse ser que não era um ser adorado, então, mas era um ser pré-existente que criou todas as coisas. E aí João usa essa expressão para dizer que Jesus é esse Logos. Por isso que ele diz, no princípio era o Logos. Ou seja, no princípio era esse ser pré-existente e criador. E esse ser era Deus, e ele andou com Deus, ele estava com Deus, e ele trabalha toda essa ideia. E aí, por isso, né, que a questão de que alguns vão entender que não necessariamente Jesus Mas é isso ali que, por exemplo, como eu falei, pela graça de Deus, e porque a gente crê na palavra, porque quando você não entende pelo Espírito Santo, você faz divisão. Por quê? Eu sempre gosto de falar que os testemunhos de Jeová, eles fazem separação. Então, Deus é o Todo-Poderoso, aí Jesus Cristo é o Filho de Deus, o menos poderoso. o criado. Ele é tipo, eu tenho meus filhos, então eu sou o Deus, e meus Inclusive filhos... criado. E ele nem é filho de Deus na Testemunha de Jeová, porque você foi, né? Jesus é tão nivelado por Sim. baixo por eles, que Jesus é um mero seguidor que nem nós. Mas eu vou cortar. Eles agora que eles voltaram. Eu vou cortar, irmã Linda Mar, por quê? Porque nós vamos trabalhar isso no próximo bloco lá de Seitas e Heresias, então como o assunto é longo, vamos voltar Bem para a herético mesmo. É bem herético mesmo. Vai lá, já. Então vamos seguir, né? Continuando aí sobre a Trindade nas Escrituras, né? Os irmãos já falaram e acho que a ideia principal já ficou explanada aqui, esclarecida, né? A natureza triuna de Deus e a forma como ela é revelada, né? De uma maneira progressiva nas Escrituras. A gente vai perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo fica evidente, né, a existência das três pessoas, né? Que hoje a gente chama de doutrina da Trindade.
E fica ainda mais evidente lá no Novo Testamento, né, com a vinda de Jesus Cristo e depois o Espírito Santo. Isso pode passar, por favor. Então, né, monoteísmo bíblico, né, foi o que eu falei antes, né, é um Deus, então é monoteísmo, né. Deus é um só, e tanto no Antigo quanto no Novo a revelação aponta para a existência deste único Deus. São vários os textos que a gente pode fundamentar, pode ler, nós não temos tempo suficiente, mas eu menciono aqui alguns, os irmãos depois podem ter acesso lá no grupo e fazer as suas leituras em casa. Pode passar, por favor? Então, indícios, né, da Trindade no Antigo Testamento. Eu esqueci de comentar, eu também utilizei de uma maneira, 90% da aula, esse livro aqui, que ele é super didático, é mais fácil de compreender. Eu dei uma lida em alguns pontos da teologia sistemática, aquela outra exaustiva, aquela mais densa, né, no assunto, mas não tive tempo suficiente para aprimorar. Mas busquei informações assim para trazer de uma maneira menos complicada, né? O assunto ele é complicado em si, então eu tentei o menos difícil possível. Então, os indícios, o que tem no Antigo Testamento que me faz entender ou perceber a existência dessas três pessoas, né? Hoje também perguntei para o pastor, né? Falei, qual que é a pronúncia correta, né? Ele fala aqui, uso de termos no plural, né? Em alguns versículos a gente percebe que quando Deus está falando, né, está sendo falado, é usado verbos ou termos no plural, o que nos faz já compreender assim, opa, é mais do que um, né? E Elohim, eu imagino que é assim, perdi a pronúncia, né, correta. Nós sabemos que esse também é um nome, né, para Deus. Ele é um substantivo plural e ele sugere a existência de dimensões em seu ser. Então, esse nome, esse substantivo plural, já é uma evidência de que Deus é mais do que uma pessoa. É um único Deus, mas mais do que uma pessoa. Verbos e pronomes no plural, né? Não coloquei ali justamente porque senão ia dar muitos slides, né? A gente não ia conseguir acompanhar, mas menciono para os irmãos, né? Façamos, nossa, nós, desçamos, por nós. E temos aí as referências que eu mencionei ali. Se os irmãos olharem, vão perceber que essas palavras e expressões no plural, elas aparecem. Então, elas já servem, né, como indícios da existência das três pessoas. Outro indício é quando o Antigo Testamento ele vai falar a respeito do anjo do Senhor. Ou anjo de Deus. Ele aparece frequentemente lá no Antigo Testamento, né, e age em favor do povo. Né? Ser angelical, que fala em nome de Deus e ao mesmo tempo se identifica como o próprio Deus. A gente tem que tomar cuidado e observar bem nas leituras, né? Mas Êxodo 3, 2 ao 6, Juízes 13, 21, 22 são exemplos disso. E os estudiosos, o pastor já informou isso também a respeito ali do Logos e tal, estudiosos acreditam que esse anjo de Deus aqui que é mencionado, ou o anjo do Senhor, ele já seria a manifestação do Cristo pré-encarnado, né? Então já era Jesus atuando lá no tempo do Antigo Testamento, antes mesmo de vir à Terra. Outra maneira, outro indício também da Trindade no Antigo Testamento é a personificação da sabedoria e da palavra, né? Essas palavras, sabedoria e palavra, aparecem como personalidades distintas de Deus e coeternas com Ele. Podem apontar, né, para a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus, né? Embora também alguns acreditem que a palavra sabedoria aponte para a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E aí temos alguns exemplos nos textos de João 1, do 1 ao 3, Colossenses 1, do 15 ao 17, Salmo 107, 20, 1 Coríntios 8, 6, a parte B, Hebreus 1, 2. São alguns dos vários textos que a gente pode estar extraindo, né, esses indícios. O outro ponto é também quando é falado sobre o Messias, né? O Messias que é profetizado lá no Antigo Testamento, é um personagem que a gente pode perceber que possui características divinas, né? Muito conhecido o texto de Isaías, né? Capítulo 9, e aqui eu mencionei os 6 e os 7. A gente pode ver características a respeito do Messias que são características divinas. E o Espírito de Deus também, né?
várias menções sobre o Espírito de Deus se mostrando como uma das pessoas da Trindade. E ali também coloquei Isaías, né? Três pontos ali de Isaías que a gente pode extrair isso, né? Então, dentro do Antigo Testamento, para fins aqui didáticos, a gente pode perceber que há indícios das 3 pessoas em Deus, mediante esses pontos aqui. Até aqui alguma dúvida? Né? Eu vou tentando fazer aqui uma pausa, porque às vezes é muito conteúdo, a gente vai para frente, esquece, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso. Se não tem, seguimos. Então, a gente vai falar um pouquinho agora. Só na hora da prova vai ter dúvida, né? Sobre a Trindade no Novo Testamento. Né? No Novo Testamento, então, como eu disse, eles ficam ainda mais evidentes, essas pessoas, né? E a gente pode extrair 4 verdades a respeito, já no Novo Testamento, a respeito da existência da Trindade. Aqui eu só coloquei de uma maneira bem breve e resumida, mas eu vou comentar aqui com os irmãos. A primeira verdade é sobre a divindade de cada uma dessas 3 pessoas, né? Tanto o Pai, quanto o Filho e o Espírito Santo, né? Que eu mencionei a respeito, né, do Pai, de Deus, né? Sempre a Bíblia se colocando como Pai, como Pai das luzes, como imutável, todos aqueles atributos que a gente também já conversou a respeito de Deus, né? E vários textos, Mateus tem bastante, João, Marcos, Gálatas, Tiago, Efésios. Eu fiz um material, eu gosto muito de escrever, então eu gosto de ler e escrever. Posso também estar passando lá para quem quiser ler e ter, né, interesse ou curiosidade de pegar pelo menos as referências bíblicas e fazer essa leitura importante, né? Então, ainda falando da divindade, né, quando a gente fala da segunda pessoa da Trindade, o Filho, né, há textos declarativos da divindade dele, em vários pontos. Tem também atributos divinos de Cristo, como, por exemplo, autoexistente, eterno, onipresente, onipotente, imutável. Os atributos morais de Cristo, né, santo, justo, cheio de graça e verdade, bondade, amor, misericórdia, né, e as obras de Deus que são atribuídas a ele. Mencionei aqui também, né? Jesus participou com Deus na obra da criação e sustentação do universo. Foi o que a gente falou antes ali, está lá registrado em João 1, né? Também há menção de que Jesus vai ressuscitar os mortos e julgar o mundo, né? Lá em Mateus, que pode perdoar pecados, que ele enviou o Espírito Santo, que está lá em Atos 2, a gente viu recentemente, né? E alguns títulos também empregados a Jesus, né, ao Filho, como Emanuel, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, Alfa, Ômega, Salvador, Redentor, Senhor, né, são atributos, né, divinos, atribuídos à segunda pessoa da Trindade. E a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Também temos várias passagens, vários textos bíblicos que nos diz, né, a respeito da santidade, da verdade, do amor, a eternidade, a onisciência. As obras de Deus que também são atribuídas ao Espírito, está lá em Mateus 1,20 como um exemplo, a inspiração das Escrituras, a regeneração dos crentes, a ressurreição, títulos empregados a ele, né? Espírito do Pai, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de glória, né? Da glória. Não vou mencionar todos os textos, mas apenas aqui exemplificando que há atributos divinos, né? E isso sustenta a divindade de cada uma das pessoas. Essa como sendo a primeira verdade, né? E a segunda, a gente frisa a questão da pessoalidade, né? Quando a gente fala que Deus é um só, mas tem 3 pessoas e por isso se justifica o nome Trindade, né? Cada um é um ser pessoal, né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Seres pessoais possuindo características próprias, né? Aí aqui menciono, né, em relação a Deus, vontade, inteligência, propósito, qualidades morais. Em relação a Jesus, né, quando é mencionado lá em Hebreus 4,15, né, a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E o Espírito, né, que a gente bem sabe, ensina, consola, convence. Então, são atributos, são características que mostram a pessoalidade de cada um deles. E a terceira verdade, a gente vai falar
também na distinção, né? Justamente para rebater essa questão de que um é subordinado ao outro, ou existe um e não existe o outro, né? Então, eles são distintos, né? Pai e filho são distintos. O pai enviou o filho e dá testemunho dele. Cristo é o unigênito do pai, filho dado ao mundo, nascido de mulher e debaixo da lei, né? Tem alguns textos apontando para isso, né? Filho e pai são distintos do Espírito Santo. No batismo, né, é bem evidenciado, né, no batismo de Jesus, a Trindade está presente, né, o Filho que é batizado, o Espírito Santo que vem sobre Jesus, e ouve-se a voz de Deus Pai, né? Então, o próprio batismo a gente pode ter um conceito aí, uma visão prática, né, da existência da Trindade. E a quarta verdade a respeito disso é a unidade, embora sejam todos divinos, todas pessoas diferentes, com distinções, né? Cada um, ainda assim são um, né? Então, a unidade. Então, não há três deuses, né? Os três constituem um único Deus. E essa é uma verdade central, irmãos, no ensino de toda a Bíblia, e nós não podemos ter dúvida a respeito disso, né? Quando em algum momento formos questionados, ou até mesmo confrontados a respeito da nossa fé, que saibamos, né, de acordo com as Escrituras, a argumentar, né, com sabedoria, a respeito, né, da unidade também das três pessoas. Sobre esse ponto? Um acréscimo de um texto também que é importante também para a questão da Trindade. O texto de Mateus 28, quando Jesus envia, né, tu deve ter anotado ele. Anotei. Jesus envia e fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse nome é segundo o caráter e segundo a vontade, demonstrando que digamos assim, a partir deles. E quando ele fala Pai e Espírito Santo, tem um teólogo, agora eu não lembro quem que é, não sei se não é o Severo até, que fala que quando a gente fala, a gente não consegue imaginar, por exemplo, Jesus falando em nome do Pai, do Filho e do Arcanjo Miguel, por exemplo. Por quê? Porque eles não são, o Arcanjo Miguel não é Deus. Então, quando Jesus fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está colocando Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo nível, uma vez que eles são do mesmo nível, né? E por isso, então, fica clara essa distinção, fica claro que os três são um, né? Que os três são Deus no caso, né? Os três são um, e que nenhum é inferior, ou é um semideus, ou alguma coisa assim. Estão no mesmo nível de igualdade, né? Exato. Reforçando aqui, a gente vai ver a questão das interpretações inadequadas, né? Uma delas a gente já mencionou, o livro traz de novo, né, a questão do modalismo, né? Essa ideia, né, defende que o pai e o filho não são pessoas distintas, mas apenas modos de uma mesma pessoa divina se manifestar para vários propósitos no trato com a humanidade. É basicamente isso, né? Como a gente viu, há distinção entre as pessoas da Trindade, então não tem como considerar que são apenas modos ou manifestações. Então, por isso que essa interpretação do modalismo ela é inadequada, né? Outra questão de interpretação é a funcionalidade, né? Tem a ver com as funções. Essa interpretação é que cada um exerce no universo, né? O Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador, né? Na Bíblia existem versículos que servem de fundamento para essa interpretação. Porém, na revelação, observamos o envolvimento da Trindade no desempenho de cada função. Ou seja, cada um, sim, tem a sua função ali, mas um não substitui o outro, um não faz a vez do outro, né? E essa funcionalidade, ela acaba por negar a distinção pessoal. Aquilo que a gente viu como verdade, a pessoalidade, né? Essa visão de funcionalidade acaba excluindo a questão de ser três pessoas, né? Ela acaba voltando-se muito mais para a posição modalista, a ideia dos modos de novo, né? Estou no fim, não sei como é que está aqui. Estou dentro, estou bem dentro, né? Dá para fazer bastante pergunta ainda. Mas aí algumas considerações também importantes, né? Como a gente falou lá no começo da aula, não temos capacidade para compreender plenamente a Deus. Então é importante trazer isso, né? Que a gente tem que observar o sentido dos termos que são utilizados, né? Como a Trindade está além da nossa compreensão plena, a ideia do ser humano, quando escreve um livro, quando
argumenta a respeito do tema, ele tende a buscar conceitos humanos mais aproximados possível daquilo que ele quer explicar, né? E esses termos, por exemplo, pessoa, a gente já falou aqui, pessoalidade, são 3 pessoas, né? A gente usa muito isso, a palavra, né, o termo pessoa. Porém, para explicar esses seres perfeitos, né? Todavia, a expressão é inadequada, incapaz de descrevê-los. Né? A gente sabe que como pessoas somos limitados, finitos, falhos, né? Mas nós não foi encontrado ainda um termo melhor do que pessoa. Né? Mas se a gente pensar no que significa a palavra pessoa, a gente vai perceber que há essa diferença, essa dificuldade. Ainda essa palavra não explica o que realmente é a Trindade. E outro termo que a gente também tem que observar é o termo Deus, né? O nome Deus. No Novo Testamento, Deus, a palavra Deus é usada como referência específica ao Pai. Já na compreensão que a palavra Deus expressa a plenitude, né, da deidade, né, da divindade e a soberania, né? Então também ela não está limitada a uma pessoa. Por isso que a gente fala em Deus Filho, Deus Espírito Santo. E uma só essência, a essência indivisível e a ordem das pessoas divinas, né? Deus é um. A gente não pode sair daqui com dúvida a respeito disso, na sua essência. E por essência entende-se o conjunto de elementos que fazem com que Deus seja Deus, sendo ela única e indivisível no contexto bíblico. E aqui menciono Deuteronômio 6,4 e Tiago 2,19. Cada pessoa possui totalidade da essência divina. Então, as 3 são divinas, né? Colossenses 2,9. A divisão se dá apenas em relação a determinados atributos operacionais, ou a questão das funções, ou na ordem do relacionamento, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? E falando em ordem, que foi o que eu coloquei ali junto, né? E já está mencionado, né? O Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, e o Espírito Santo é o terceiro, mas não em grau de hierarquia ou subordinação, tá? Não se questiona a essência de cada um, os 3 são Deus, né? Tem essa natureza divina, é só uma ordem cronológica de derivação ou função, tá? O Pai não é gerado pelas outras 2 pessoas e nem delas procede. O Filho é eternamente gerado, inclusive até fiquei com a colocação ali do pastor, fiquei em dúvida, se quiser talvez comentar um pouquinho, né? O livro traz, né? O Filho é eternamente gerado pelo Pai. Gerado, e o pastor falou, não criado. Criado, né? E o Espírito procede do Pai e do Filho. Né? Ele provém do Pai, mas ele não foi criado pelo Pai. Criado no sentido de criação, de cuidado. Por exemplo, há seitas que entendem que Deus criou Jesus antes da criação e a partir de então Jesus passou a iniciar no tempo e tudo mais. Então, como um ser de fato criado por Deus e que recebeu digamos assim, a característica de Deus, etc. Mas não por isso que a afirmação do concílio ela vai trazer isso, gerado não criado, porque ele é gerado, ele procede de Deus, mas ele não foi criado por Deus. É uma coisa um pouco mais complexa de entender, mas o ponto central é pensar que ele provém de Deus, mas ele não foi criado por Deus. Ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como a Bíblia diz. Uhum. E para a gente seguir, estamos quase concluindo. Eu coloquei antes, né? Ou eu pulei esse aqui. Mas enfim, também o pastor colaborou aí e me mandou esse... Como que é o nome disso? Um diagrama. Um diagrama, né? Aqui a gente tenta, é tentado explicar, né, de uma maneira mais visual, o que a gente está tentando aprender aqui, né? Sobre o Pai. O Pai é Deus, não é o Filho e não é o Espírito Santo, né? Do mesmo modo os demais. O Filho não é Deus, não é o Pai e não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho, mas podem perceber que todos eles são Deus. Né? Então, esse diagrama, inclusive, é muito utilizado na inerente junto, né? Assim, o Espírito Santo, Deus, é inerente um outro, vem tudo junto. Sim, sim. São inseparáveis, exato. Isso. No entanto, eles são pessoas distintas, né? Pessoas distintas, porém inseparáveis. Né? Dá para pensar, talvez, ali também... Assim, como o senhor diz, ele foi gerado, né? Que não dá para ser criado depois, né?
Gerado, é. Mas esse gerado não pressupõe um início de existência. Não, é. Exato. É, que ele não. sempre existiu. Uma Ele questão... sempre existiu. Exato. O que era que eu ia falar agora? Que ele era muito usado. Não, era outra coisa, mas tudo bem. Tá. Eu não sei se eu coloquei aí, acho que aí vai para a conclusão. E eu tinha colocado aqui nas minhas anotações também as características incomunicáveis, né? De uma maneira bem resumida, né? A questão da geração, que é o ato aplicável somente ao pai, a filiação pertence somente ao filho, e a processão ou procedência, né? Que pertence ao Espírito Santo, porque ele procede do pai e do filho, né? E para a gente concluir, eu trago duas frases desse autor, Alistair McGrath, não sei, não sou muito boa nisso, né? Mas ele diz, né, que a Trindade trata da excelência de Deus e da incapacidade da linguagem e figuras humanas de captar integralmente a majestade de Deus. Aquilo que eu falei, né? Quando a gente olha para os termos pessoa, Deus, ainda são insuficientes para tentar explicar. Então, a nossa natureza, os nossos recursos, a nossa linguagem, ela é insuficiente, né? É o que ele, inclusive, está colocando aqui. E a segunda frase, né? A doutrina da Trindade é o resultado do processo de uma reflexão crítica e sólida sobre a forma de atividade divina revelada nas Escrituras e continuada na experiência cristã, né? Pode passar, por favor? Eu tenho mais uma aqui para encerrar, que é justamente do autor desse livro, né? Professor Zacarias da Aguiar Severa. Adoramos cada uma das pessoas da Trindade e na oração nos relacionamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida cristã saudável depende do reconhecimento da Trindade e de um relacionamento correto e equilibrado com cada pessoa divina, né? Então, queremos ter uma vida cristã saudável, para nós é uma verdade absoluta, a Trindade, né? Como um único Deus, constituído por 3 pessoas, né? Coexistente, exatamente. Então, lembrem lá da formulazinha matemática, né, da ideia 1 vezes 1 vezes 1 sempre é igual a 1. Então, a gente não pode, né, jamais confundir essa verdade, né? Posso fazer alguma... Pode, da minha parte. Né? Acho que algumas coisas também que dá para reiterar, né, e às vezes até acrescentar alguma coisa, mas em princípio não é acrescentar muito, é mais reiterar. Né? Essa, por exemplo, é uma doutrina que, pelo fato dela não estar presente na Bíblia, a doutrina está, mas a palavra não está presente na Bíblia, muitas pessoas às vezes vão questionar e vão dizer, não, mas isso aqui a igreja colocou e tudo mais. Não está na Bíblia. Porque não está na Bíblia. E quando a gente vê que a doutrina da Trindade começa a existir a partir do 2º século, pode dar ainda mais bagunça na cabeça. Não, mas espera aí, se a Bíblia foi concluída no 1º século e a doutrina só começou a surgir no 2º, então ela não é bíblica. Mas não, o que acontece? Acontece que, com o passar do tempo, só relembrando a minha primeira aula, né? Com o passar do tempo, na expansão do Evangelho, crescimento das igrejas e tudo mais, começaram a surgir questionamentos sobre algumas coisas. As pessoas começaram a perguntar, tá, mas Jesus, como Jesus pode ter morrido no nosso lugar sem ter a questão da divindade? Ou então quando Jesus morre, então Deus morre? O que é isso, né? Como é que funciona esse negócio? E aí então começou-se a questionar essas coisas e tentar entender à luz da palavra o que de fato se poderia compreender sobre, afinal, Jesus era um semideus, um criado, era o que ele era, né? E aí começou-se a estudar-se a Bíblia nesse sentido, para tentar chegar a um posicionamento teológico sobre quem Deus é a partir das Escrituras. Por isso que isso começa a ser pensado a partir do 2º século. Porque a partir do 2º século, principalmente, surge uma das grandes heresias, que é a heresia do gnosticismo, que vai dizer, por exemplo, que Jesus não veio em carne, que se Jesus veio em carne, se Jesus foi matéria, então ele não podia ser Deus. Se ele era Deus, então não podia ser matéria. E eles começavam a trabalhar isso. É daí que vem, por exemplo, alguns evangelhos apócrifos, né, como o evangelho de Tomé e tudo mais, são gnósticos. São posteriores ao período dos apóstolos. Mas então, começa-se a surgir essas questões erradas e a igreja precisa responder isso. E é isso aí, está certo, está errado, é bíblico, não é? E ao longo dos 2 séculos ali,
os cristãos, os líderes cristãos vão se reunindo nos chamados concílios ecumênicos, então, onde vários bispos de várias igrejas vinham e conversavam. Tá, mas aí, aquele texto, aquele debate assim mas olha, deve ser isso e tal. E após esses 3 concílios principais, aí, na verdade, eles concluem, chegam a um consenso e tá, o que a Bíblia nos diz é isso. E ao longo da história, a história só, como a Jaque falou, ela só confirmou isso. E nunca modificou essa ideia, porque de fato ela é bíblica, né? Então não é porque uma doutrina surge um pouco depois que ela não é bíblica. Às vezes a doutrina ela é derivada, né? Ela é derivada da Bíblia. É a interpretação correta do que já estava nas Escrituras. Né? Coisa que a gente vai ver isso bem claramente. Né? Tem uma pergunta aqui. Sim. É para Jaque. Jaque, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. E o Espírito Santo habita em nós. Então os 3 habitam em nós? E se os 3 habitam em nós, por que não somos deuses? Julaine perguntou. Ju! Boa pergunta. Vou passar. Quer tentar responder? Eu acho que não habita em nós porque nós não temos essa, né? Nós temos a natureza humana mesmo, nesse sentido de ter os 3, né? Eu não saberia, acho que chegar nessa resposta. Então vamos lá. Como ela quer. Só tem que ver se a Julaine me escuta. Pergunta se a Julaine está me Ju, você está ouvindo, pastor? Vamos deixar essa pergunta difícil aí para ele. Tá, eu vou ter que me fazer presente. Vem Posso? aqui, Licença? pode. Com licença. Então, tá. Vou falar aqui de perto, daí a Jaque escuta. Eu escuto. A Jaque é Julaine, né? Aí, Luan, você me fala se estão ouvindo ou não. Nós podemos dizer que os 3 estão em nós e os 3 não estão em nós. Os 3 estão em nós no sentido de que Deus está em nós. Cristo fala, por exemplo, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Ele diz isso, Ele não fala literalmente que Cristo habita corporalmente em nós. Ele está em nós por meio do Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que Deus habita em nós, nós estamos dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito habitam em nós. Mas sim que o Espírito Santo habita em nós e, por conseguinte, Deus Trino habita em nós. Cristo se faz presente porque o Espírito Santo se faz presente. Porque, em última instância, eles são a mesma essência, embora não sejam a mesma pessoa. Essa é a primeira questão. A segunda parte da pergunta... por que nós não somos deuses? Porque a própria pergunta sua responde essa pergunta. Porque você perguntou sobre a habitação. A habitação não pressupõe que a pessoa se torne. É a mesma coisa. Eu moro numa casa, eu não me torno a casa. E a casa não se torna eu. Eu não sou a casa a partir do momento que eu estou ali, né? Nem mesmo uma lesma que leva o caracol, que leva a sua casa nas costas, ela não é o caracol, ela é a lesma. Se ela deixar o caracol, ela sai. Então a habitação de Deus não faz com que eu seja Deus. No fato, então, nós somos apenas, realmente, a habitação do Espírito Santo. Acho que é isso. Viu, Ju? Eu sabia, mas ao menos não sabia explicar. Pode fazer mais perguntas aí, não. Eu gosto quando tem pergunta. Pede para fazer mais perguntas. Tem? Não, é essa resposta que o Gruden usa, né, sobre essa questão de nós não somos Deus, essa distinção entre habitação e criação, né? Deus, mas o fato de Deus habitar nos torna... Mas a gente pode santificar, né? Pergunta se mais perguntas. Através do Espírito. Você está instigando. Claro. Quero pergunta. Temos tempo e mais perguntas, irmãos. Mas Que uma mais? coisa que é só para comentar mesmo, muito boa a aula, né? Parabéns. Obrigada. Porque uma das coisas que as pessoas confundem muito é que o Espírito Santo ele é uma força, uma energia, né? E não é. Exatamente. Eu até cheguei a ver o vídeo que você mandou também, os atributos, mas realmente não deu para trazer aqui, era muito... Mas pouquíssimo essa é uma tempo. ideia que quando fala em Espírito Santo... O vento, o sopro, né? Eles acham que é uma manifestação, né? E não uma pessoa. Sim. Inclusive é bom apontar isso, né? Que muitas pessoas vão dizer, o Espírito Santo é como se fosse um vento de Deus, porque a palavra Espírito, no grego é pneuma, que é também vento. Vento. Então, por isso pode trazer essa confusão, mas na verdade é só a mesma palavra lá, né? Não tem...
o Ruá, né? E até tem um texto que agora eu não me recordo que fala que não pode entristecer o Espírito Santo. Então isso, de fato, mostra que ele é uma pessoa, né? Exato. Só, né, um comentário, Eliandra disse bem esclarecedor. É muito bom estudar sobre as doutrinas. Então, agradecer. Amém. Obrigada, Eliandra. Eliandra, obrigada por estar nos assistindo. São Maurício também. São Maurício. Uma menção para ele que ele deu um glória a Deus, amém. Ali. Amém. Obrigada aos irmãos que estão nos acompanhando. Eu acho que uma coisa, vou vir aqui do lado da Jaque, né? Uma Pastor coisa que eu acho Kevin. que dá para citar também, uma vez que a gente não vai ter uma disciplina específica de Cristologia, é um dos grandes problemas, digamos assim, da teologia também, que é a questão das duas naturezas de Deus. E também foi fruto de muita discussão ao longo desses mesmos concílios, a questão dessa questão, então Jesus veio em carne ou Jesus era apenas espírito? Dentre as heresias que surgiram, tentativas, né, de se responder, se tinha a ideia, por exemplo, assim, que Jesus era um ser humano normal e então, de repente, o Cristo entrou em Jesus no batismo. E aí Jesus passou a ser o Jesus e Cristo. E quando Jesus, isso é do gnosticismo, principalmente, né? E aí quando Jesus morreu, foi só Jesus que estava morrendo. E o Cristo estava abandonando Jesus. Uma heresia, clara, né? Mas que, para ter uma tentativa de explicar como que Jesus era ao mesmo tempo humano e divino. Como que era um Deus que teve que aprender a falar, Exato. Sentiu dores, fome, tudo, e né? o fato é que ele se encarnou, digamos, dá para dizer assim que ele adquiriu, não é exatamente essa palavra, mas para tentar ser o mais simples possível, a natureza humana. Então Jesus, ele é 100% divino, ele é eterno, ele também é espírito, que é dos atributos de Deus, uma das características, mas ele passa a ter essa outra natureza sem ter mudado em essência. A sua essência não muda, o seu ser não muda, mas ele passa a adquirir essa outra natureza, que é a natureza humana a partir da sua encarnação, ou seja, a partir de quando ele nasce. E a partir de quando ele nasce, ele se torna 100% homem, 100% Deus. E qual a importância de nós pensarmos em Jesus como 100% homem, 100% Deus? Como 100% Deus, ele tem totalmente os atributos divinos. Então a sua essência divina, enquanto ele estava no mundo, ele não deixou de ser Deus. Ele permaneceu sendo Deus. O que ele fez foi aqui, Paulo vai falar lá aos Filipenses no capítulo 2, ele esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziou-se a si mesmo não significa que ele deixou de ser Deus, mas é meio que como assim, ele deixou de utilizar alguns dos seus atributos. É mais ou menos como se o Pelé ou o Ronaldinho Gaúcho fosse... o Ronaldinho Gaúcho fosse jogar num time de dente de leite. Fosse jogar bola ali com a Valentina, com as crianças aqui da igreja. Ele não ia jogar a sua totalidade, ele ia jogar ali só dando um passezinho, alguma coisa assim. Ou seja, ele não ia usar os seus atributos divinos em todo o tempo. Foi isso que Jesus fez. Ele não usou, né, de forma completa, embora em alguns momentos nós vemos que, por exemplo, ele conhece o pensamento dos fariseus e coisas então que mostram essa... E esse fato dele não usurpou ser Deus, né? Exatamente. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas humilhou-se vindo a ser homem. E como 100% homem, ele enfrentou todas as coisas que nós enfrentamos. Isso é importante porque algumas pessoas vão dizer, Jesus era Deus. Então ele foi tentado, mas foi só para cumprir o protocolo ali, porque no final das contas ele não tinha risco de pecar. Como homem, ele foi tentado, inclusive correndo o risco de pecar, mas não pecou. Como homem, ele vivenciou todas as etapas da nossa vida, e é aquilo que o Luan comentou, para quem não estava ouvindo ali, né? A questão, por exemplo, do fato de ter vindo como criança. É um negócio muito interessante, porque Jesus, sendo Deus e vindo para cumprir uma obra sacrificial e os seus milagres e tudo mais, ele poderia ter chegado ao mundo com 30 anos, ter aparecido lá e começar a fazer, e daí ninguém sabe de onde ele veio e tal, mas ele continua. Mas não, ele quis cumprir todas as etapas da vida humana, uma vez, inclusive para demonstrar o quanto ele é humano, 100% homem, 100% Deus. Então nós podemos ter essa certeza de que Jesus, ele encarnou de fato, ele foi um ser humano como nós, mas ao mesmo tempo ele é Deus, ele faz parte da Trindade, né? Ele não é um Deus a mais ou um criado
por Deus. E também, nesse sentido, é interessante apontar também que alguns textos vão falar que Jesus é o primogênito. Por exemplo, ele é o primogênito da criação. E aí, algumas heresias vão utilizar, mas se Jesus é o primogênito da criação, então Jesus foi o primeiro criado, né? Porque primogênito é o primeiro criado. Só que primogênito, no contexto bíblico, nós vamos dizer que primogenitura não é tanto sobre a questão de quem vem primeiro, mas de quem é o principal. Né? Então a gente vê, por exemplo, Jacó e Esaú, né? Eu juntei os dois. Fiz o Jacu, né? É a heresia. Fiz Tudo é Fiz um híbrido, né? Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. Tem razão, né? Porque pense comigo. Jacó compra a primogenitura. Jacó compra o direito à primogenitura de Esaú. Se a primogenitura fosse apenas essa questão de ser o primeiro nascido, como é que Jacó compraria a primogenitura? Ele voltaria no ventre da mãe os dois voltariam para um sair primeiro e o outro não? Não, ele vende essa primazia, essa prioridade. Então, o que, por exemplo, Paulo demonstra ali é que Jesus, ele, dentre aqueles que habitaram a criação, é o principal. Porque ele habitou a criação, ele habitou entre nós. Então é isso. Esse Jacó é o Jacu, né? Tudo é inerente, tudo é junto. É isso. É isso. Tem mais Só Leandro comentou, né, que às vezes no dia a dia as pessoas perguntam, né, tiram dúvidas sobre isso e ela nunca sabia explicar. Mas agora com esse conhecimento vamos ter mais entendimento da palavra. Amém. Que bom. Só acrescentar uma coisa. A diferença do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, né? Eu creio que foi comentado também talvez na pregação de comentar aqui, mas no Antigo Testamento era só uma presença temporária. Isso é bom. Tanto que Saul exemplifica isso, né? Inicialmente tem, depois não tem, porque ele realmente era temporário. E que privilégio nós hoje temos de não ser temporário. De repente o Espírito Santo não sair da nossa vida, mas a gente ter para sempre. Aquela nossa morte implantada por nós. Não, pode vir, pastor. Não, Aproveita aí. Para outro bicho, né? Não, a minha esposa, a Vanessa, ela falou, né, da questão do Espírito Santo, que uma coisa interessante nisso também é a forma de atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo, que no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo era temporária, então a pessoa poderia receber o Espírito Santo e depois o Espírito Santo sair dela, né, no caso de Saul ali, mas também no Novo Testamento isso muda a partir do dia de Pentecostes, que nós entendemos que uma vez o Espírito Santo entrando, ele não sai mais. Inclusive nós podemos ver que Paulo fala sobre ele como sendo o selo, né, da promessa, e essa ideia de selo, ela traz a ideia do selo romano, né, que vale lembrar, era aquele selo que selava um documento oficial, um documento importante, e ele selava, então por isso ele selava no sentido não só que ele dizia, não é que nem hoje as cartas, que nem ninguém manda mais carta, mas a carta hoje você coloca o selo, uma figurinha aqui do lado. Naquele tempo não, ele fechava, né, tinha esse sentido de selo. E a única pessoa que pudesse receber, abrir esse selo, abrir essa carta, né, seria o destinatário. Então, o Espírito Santo ele é o selo da promessa no sentido de que, a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo, nós podemos ter a convicção de que nós seremos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque nós somos selados com o Espírito Santo e só quem pode abrir esse selo é o Senhor quando nós chegarmos lá. Então, nós não precisamos ter garantia. Esse selo é nesse sentido uma garantia de fato. Amém. Amém? Amém, irmãos. Só Leandro deu muito riso aqui. Será que foi isso? Pergunta pra ela talvez. É que a ideia era dar uma descontraída, né? Tava muito denso o assunto, né? Pode rir muito que tudo é junto, né? Tudo é. Então, irmãos, muito obrigada pela participação. Os irmãos que estão nos assistindo de casa, obrigada também. É sempre um privilégio estarmos aqui reunidos e aprendendo juntos, né? Crescendo aí no conhecimento da palavra de Deus. Então,
Deus abençoe. Oramos ainda para encerrar e desejar uma boa noite. Pai, te agradecemos pela palavra, pelo estudo que tivemos, Pai, pela explanação, Senhor, pelas perguntas também que nos ajudam a aprender e edificam uns aos outros, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, obrigada, porque cremos no teu Espírito Santo, cremos no Deus Espírito, no Deus Pai, no Deus Filho, cremos nas 3 pessoas, Senhor, e acreditamos em um único Deus. Que essa verdade, Senhor, seja sempre manifesta nas nossas vidas e nos dá, Senhor, direção, entendimento, sabedoria também para os momentos em que formos, Pai, questionados ou confrontados, de forma que defendamos, Senhor, a nossa fé com integridade, com convicção. Que o Senhor abençoe cada pessoa que participou dessa aula, tanto presencialmente quanto de forma remota. O Senhor sabe as necessidades de cada um, que o Senhor possa estar cumprindo a sua vontade, o seu propósito na vida de cada um de nós. Nos concede, Senhor, uma boa noite de sono, de descanso, e o restante da semana também, Senhor, deixamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Só a Leandra aqui fez uma pergunta. E o Espírito Santo, batismos, seria o dom de língua? Sim. Mas daí nem todos têm. Ou não tem nada a ver com a parte da Trindade. Vou voltar aqui. Tá ainda, né? Tá. Quer responder, Jaque? Não, só para você startar aí, tá isso. O batismo, nós entendemos, né, como... A gente entende que há diferentes doutrinas em relação a isso, né? O pentecostalismo, ele entende que o batismo com o Espírito Santo é um evento, podemos dizer assim, posterior à conversão, e que é precedido ou prosseguido, né, pelo dom de línguas, na verdade, né? A seguir do batismo do Espírito Santo viria então o dom de línguas, que seria o falar em uma língua angelical, por exemplo, ou uma língua desconhecida, como uma manifestação pública desse dom. As igrejas mais históricas, né, protestantes históricas, não pentecostais, então os presbiterianos, né, os menonitas, né, na sua doutrina básica, né, os batistas também na sua doutrina básica, né, segundo a Convenção Batista Brasileira e outras, elas vão entender o batismo com o Espírito Santo como sendo o momento em que nós nos convertemos e nós recebemos o Espírito Santo. Paulo vai falar sobre isso no texto de Efésios, no capítulo 1, ele vai falar que quando nós cremos, nós recebemos, né, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, ele deixa claro ali, naquele finalzinho do capítulo 1, essa questão de quando nós cremos, recebemos o Espírito. Então, a partir disso, nós entendemos que o Espírito Santo, ele passa a habitar na vida do crente a partir do momento que ele se converte. A questão da manifestação do dom de línguas, ela não necessariamente é uma demonstração pública desse recebimento do Espírito Santo. Por quê? Porque em alguns lugares nós vamos ver acerca dos dons, principalmente 1 Coríntios 12, vai ter lá em Efésios 4, mas principalmente 1 Coríntios 12 a 14, vai tratar bastante sobre os dons e vai demonstrar que nem todos falam em línguas. Ou seja, diversidade. Que Paulo fala, exatamente, a diversidade. É interessante que Paulo fala, em dado momento, que todos têm o Espírito Santo, e em outro momento ele vai dizer que nem todos falam em línguas. Ou seja, não é necessariamente uma manifestação pública. Nós vamos ver, agora eu não lembro se o Luan chegou a falar, para quem estava aqui no culto, né? Não sei, na verdade, né? Não estava naquele culto. Mas nós vamos ver no livro de Atos alguns momentos do derramamento do Espírito. Nós vamos ver então o derramamento do Espírito no livro de... Falaste, né? No capítulo 2, são 4 momentos. No capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles que habitavam em Jerusalém. No capítulo 10, primeiramente no capítulo 8, ainda nós temos também a questão do recebimento do batismo para os samaritanos, e no capítulo 10, para Cornélio, né? Que é um gentil. E depois a gente vai ver tardiamente no capítulo 19 com Paulo. Esses eventos, eles, em alguns momentos, o batismo com o Espírito Santo é seguido pelo falar em línguas, em outros momentos não. Em alguns momentos, a imposição de mãos para receber o Espírito, outras vezes não. O que a gente percebe ali que em Atos 2, o Espírito Santo é recebido sem que haja uma petição por ele,
nem nada, ele apenas vem e há uma manifestação de línguas, e ali a ideia é bem clara no texto de que a língua é idiomática, as pessoas ouviam e entendiam na sua língua materna. Então, no capítulo 2, nós vamos ver Atos, o Espírito Santo descendo, Atos 2, sobre judeus, né? E ali tem a questão de Jerusalém e Judeia. E lembrem que em Atos 1:8 nós temos o resumo do livro de Atos, que é que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então em Atos 2 se cumpre essa primeira parte, Jerusalém e Judeia. E no capítulo 8, você vê que desce sobre os samaritanos. Então essa expansão, Jerusalém, Judeia, Samaria, então acontece essa expansão, e os judeus passam a entender que o Espírito Santo também está indo a eles, né? Então Deus também estaria aceitando eles. E no capítulo 10, a parte final ali, digamos assim, se cumpre também com os gentios. Então o Espírito Santo desce sobre os de Jerusalém, Judeia, Samaria e os de confins da terra, que seriam então os gentios. E é interessante porque lá em Atos 8, Pedro vai impor a mão e as pessoas vão receber o Espírito Santo. Em Atos 19, novamente isso acontece, mas agora com Paulo, porque nós vamos ver no livro de Atos que boa parte das coisas, praticamente todas as coisas que acontecem com Pedro, acontecem de forma similar com Paulo depois. Por quê? Para uma confirmação do ministério apostólico de Paulo. Então, por exemplo, com Pedro vai ter gente sendo ressuscitada, ou sendo curada, né? Só com a sombra lá e tal. Com Paulo da mesma forma. Então essas coisas acontecem com os dois. E essa questão da imposição de mãos também acontece dessa forma. Então uma confirmação. Então não necessariamente quando a pessoa se converte, ela vai esperar um tempo para receber o Espírito Santo, e quando ela receber ela vai falar em línguas. Não. A pessoa pode, no ato da conversão, receber o Espírito Santo e nunca vir a falar em línguas. Tem outros dons, dom de ensino, dom de pastoreio, etc. Né? Então, isso que Paulo vai dizer. Né? E acho que ainda dá para acrescentar uma coisa, eu sei que a gente tem a questão do tempo, mas acho que uma coisa que também dá para acrescentar é que a Bíblia não dá base para a ideia de, uma vez que nós não vamos trabalhar pneumatologia, né? Então, a Bíblia não dá base para o dom de línguas como um idioma desconhecido, ou na verdade como um idioma angelical. As pessoas vão falar, né? Quando eu falo línguas, eu falo língua de anjos. Não temos base bíblica para isso. Nós temos um texto bíblico que fala sobre língua de anjos, que é quando Paulo, lá em 1 Coríntios 13, fala: ainda que eu fale língua de homens e de anjos. Então, nós percebemos na progressão do raciocínio de Paulo, se você quiser ler 1 Coríntios 13, você vai ver que ele cita várias coisas de forma hiperbólica. O que é hiperbólica? É aquele negócio... Ser queimado, né? Como se entregar. Exato. Ser queimado. Hiperbólico é aquele negócio assim, eu já falei 1000 vezes, eu falei 5, né? Então, Paulo fala, e se eu desse meu corpo a ser queimado, se eu desse tudo que eu tenho aos pobres, se eu tivesse todo o conhecimento... Paulo não diz que ele tem isso. O que ele está dizendo é que mesmo, ele está usando essa figura hiperbólica, dizendo assim, mesmo que ele faça tudo, né, que ele conheça tudo, que ele saiba tudo, que ele tenha todos os dons e tudo mais, se ele não amar, não vale de nada. Vale lembrar que esse capítulo está entre o capítulo 12 e 14, quando ele está falando sobre os dons. Então, não tem base para dizer que é um idioma de anjo. Paulo ele não está falando que existe uma língua de anjo. Ele está dizendo ainda que eu falasse língua de anjos. Aí no capítulo posterior, capítulo 14, ele diz que ele fala em línguas. Então, Paulo diz que ele dá a entender que ele não fala em língua de anjos, mas fala aos Coríntios, no capítulo 14, que ele fala em línguas mais que todos eles. Ou seja, ele não fala em língua de anjo. E aí mas a gente vê em algum momento na Escritura os anjos falando numa língua diferente. Todas as vezes que um anjo se manifesta para com as pessoas, ele fala uma língua compreensível. E mesmo quando os anjos falam entre eles, é com uma linguagem humana. Como, por exemplo, quando eles se apresentam aos pastores e cantam em alegria ao nascimento de Jesus. Eles não cantam lá Xelabaia e Balalaias e sei lá o que, um negócio que não se entende. Não, eles cantam algo que é compreensível para os pastores. Então podemos entender que, resumindo, quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. E isso não significa que em seguida ela vai falar em línguas. E se ela tiver o dom de línguas, esse dom de línguas não significa a questão de falar uma língua angelical, mas sim falar uma língua inteligível por outro povo, por outros povos, língua que não é a sua uma língua materna e talvez até nem compreenda.
Acho que é isso. E se tiver alguém que falha, tem que ter alguém para interpretar. Exatamente. Sim. E que Paulo fala, bem a Aline bem colocou, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, que se houver alguma manifestação de alguém falando em línguas distintas, por exemplo, no culto público, principalmente no culto público, ela deve ser seguida imediatamente pela interpretação. Se não houver interpretação, que fique quieto, é isso que Paulo diz. Isso aí. Amém. Só dá um tchau pra ela aí, ela falou que entendeu. Okay. Então tá bom, uma boa noite, obrigada para você que está nos acompanhando de casa, você que é bom que está aqui. E nos vemos na próxima terça, se Deus assim permitir. Amém. Minha irmã, quem é que me coloca no grupo? Pode colocar.